Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, nos colocamos em Tua presença nessa manhã, meu Deus, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Pedindo ao Senhor a Tua bênção, Pai, sobre esta aula, que o Senhor, o Teu Filho, Senhor, com autoridade e poder, Pai, recebe nossa vida em Tuas mãos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. 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 Pois bem, nós estamos falando sobre Jesus Cristo, sobre a humanidade dele. Aí nós paramos no seguinte: Jesus é verdadeiro homem. Por que o título de Jesus é verdadeiro homem? Porque algumas pessoas ensinam Jesus que não é um verdadeiro homem, é uma mistura. Porque Jesus, ele não é igual a Hércules, tá? A mitologia grega tem um personagem que os irmãos devem conhecer, chamado Hércules. Então Hércules, na mitologia grega, ele é 50% Deus e 50% homem. Para Hércules se tornar Deus, ele tem que cumprir os 12 trabalhos. Essa é a mitologia acerca de Hércules. É uma imitação barata de Jesus, tá? Jesus não é Hércules, Jesus não é 50% Deus, 50% homem e 50% Deus. Jesus é 100% homem e 100% Deus, porque ele é homem perfeito e é Deus perfeito. Tá? Por isso que o texto da nossa lição de hoje é: Jesus é verdadeiro homem. Se a Bíblia afirma explicitamente a divindade de Jesus, da mesma forma ela também afirma a sua humanidade, que nós já conversamos aqui que tem que ter um equilíbrio em Jesus da humanidade, divindade da humanidade, senão ele não pode nos salvar. Se ele não for 100% Deus, 100% homem, ele não pode nos salvar. Nós já conversamos um pouco acerca disso. Pois bem, esse ensinamento bíblico acerca de Jesus pode ser facilmente percebido. Dá para perceber facilmente, só prestar atenção, que ele é 100% Deus e 100% homem. Os textos que falam acerca de seu nascimento. Então vamos perceber que Jesus é um homem perfeito, ele não é 50% homem. Nós vamos ver que o nascimento dele é o nascimento de um homem. Não é o nascimento de um ser que a gente não entende direito o que é. Pessoal, Rony, por gentileza, Lucas capítulo 2, versículo 1 ao 5. Lucas 2, 1 ao 5. Aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. Vamos aproveitar para nós aprendermos Lucas 2, do 1 ao 5. Os que vão acompanhar estão todos com a Bíblia aberta e tal. Lucas 2, do 1 ao 5. Vamos aproveitar, vamos aprender também algumas outras coisas nesse texto. Vou pedir para o pastor Rony. Pastor, quando eu pedir para o senhor parar, o senhor para, por favor. Gente, preste atenção, porque são coisas que a gente não ouve sempre, tá bom? Não ouve sempre. E todo conhecimento é válido, todo conhecimento abre a nossa mente. Então vamos lá. Repete para nós, por favor, pastor. Quando eu pedir para o senhor parar, o senhor para.
E aconteceu naqueles dias. Para um pouquinho. Gente, a senhora vai ler a palavra. Só criança pode falar, porque criança não sabe, mas adulto não. Então vamos lá. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo homem se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. Para aí um pouquinho, por favor. Então qual é o quadro histórico aí? O quadro histórico é que Roma queria ter uma ideia, fazer um censo, igual o IBGE faz. Queria ter uma ideia do número de habitantes. E por que o texto fala sendo Quirino presidente da Síria? Porque quem estava no comando aí era Roma, não é isso? E a divisão política que Roma tinha feito, ela tinha colocado a Palestina, aquela região ali onde Jesus nasceu e tal, tinha colocado, anexado a Síria. Entendeu? Por isso que diz sendo Quirino presidente da Síria. Porque para os romanos, o sistema político deles unia a Síria e a Palestina para ficar mais fácil de governar, tá bom? Por isso que aparece sendo Quirino presidente da Síria. É como se os Estados Unidos dominassem o mundo, e aí, para ficar mais fácil de governar, vamos juntar o Brasil e a Argentina e vamos chamar de província do Brasil. Mas a Argentina dá junto. Tudo bem? Senão a gente fica sem saber por que aparece esse Quirino presidente da Síria aí. Prossegue, por favor, meu pastor. E todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com a sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. É como se o governo hoje não vai fazer isso, por causa que não precisa, por causa da informática, né? Mas é como se o governo hoje falasse assim, ó, quem é de Aracaju, volta para Aracaju. Quem é de Campinas, em São Paulo, volta para São Paulo. Que é para a gente poder contar cada um na cidade de origem dele, para a gente poder contar o povo. Tá? É bem isso, é um alistamento em que eles tinham que voltar para ser contado no lugar de origem deles. Prossiga, meu pastor. Já foi até o 5. Chegou no 5? Então é nesse ambiente político, histórico, que Jesus nasce como um homem comum. Tá? Nasce como um homem comum, como qualquer criança da época. Isso prova que ele é humano. Lê para nós Lucas 49 e 52, capítulo 2 ainda. Capítulo 2 de Lucas, do versículo 49 ao 52. Lucas 49 ao 52, por favor. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Essa passagem bíblica é muito interessante. Se faz necessário pensar sobre ela. Jesus, ele foi crescendo, ele foi aprendendo. O escritor aos Hebreus fala que ele foi aprendendo como qualquer outro ser humano. Porque vocês já pensaram, nós temos uma criancinha ali debaixo do banco, que eu gosto muito, eu brinco com ele, chamo ele de redondinho.
Vocês já pensaram redondinho daquele tamanhozinho ali, sabendo que é Deus? Não, eu sou Deus. Será que a cabecinha dele ia suportar essa informação? Um pouquinho maior. Aquele de amarelo, como é que é o nome dele? Miguel. Miguel tem quantos anos? 7. 7. Tá. Já suporta mais, né? Mas tem algumas faixas etárias de criança que não suportaria a informação de que é Deus. Mesmo Miguel, eu acho que ele ainda não suportaria. Vocês estão rindo do quê? Ele é tão terrívelzinho, tão bagunceiro que ele não poderia ser Deus? Não, é bem isso. Imagina. Então, que eu estou pegando aqui perto da gente para ficar mais fácil para a gente entender. Já pensou ele sabendo que ele é Deus? Será que ele não teria um problema de ordem psicológica? Não ficaria? Meu Deus, e agora? Eu sou Deus. Eu não ficaria assim? Sim ou não? Pensa bem. Sim. Ficaria ou não? Sim. Se Jesus fosse um homem normal, e quando criança soubesse que era Deus e não se abalasse, ele não seria normal. Eu tenho 57 anos, às vezes eu penso no meu título de doutorado, que é bem menos do que ser Deus, eu fico meio abalado, eu falo, meu Deus, doutorado, que responsabilidade. Pastor Rony, com o título de pastor dele, de vez em quando, pastor, me dá o... Os cabelos. Ficou sem os cabelos da vida. É pra cima. Não, é que pastor, quando ele vai ficando mais velho, ele tem que escolher entre o cabelo e a sabedoria. O cabelo do pastor Rony caiu porque ele escolheu a sabedoria para ser pastor e o cabelo foi embora. Então, minha gente, brincadeiras à parte, o escritor dos Hebreus diz que ele foi aprendendo. E aos 12 anos, ele já havia aprendido que ele tinha um pai, que era Deus, do qual ele tinha que cuidar dos negócios dele na terra. Então, no Bar Mitzvah, o que é o Bar Mitzvah? O Bar Mitzvah é uma espécie de um batismo na religião judaica, ou de um crisma na igreja católica. No nosso caso, que somos evangélicos, com 12 anos, se a criança tiver um bom entendimento e quiser ser batizada, a gente já batiza, não batiza? Então, 12 anos, ali que era o que Jesus aproximadamente tinha, é um bar mitzvah. Bar significa filho. Mitzvah é uma das palavras que equivalem à palavra lei. Então, no bar mitzvah, os judeus se tornam filho da lei. Filho da lei. A partir do bar mitzvah, o menino já pode acompanhar o pai. Isso muda, tá, gente? Em cada período da cultura judaica, porque ela é muito longa, isso muda. Mas, em certos períodos, depois do bar mitzvah, o menino já pode acompanhar o pai, já ficar junto com os homens adultos. Antes do bar mitzvah, o menino anda com a mãe. Tá? E tem gente que diz que a mulher não conhecia a lei, não conhecia a Torá, isso é conversa, tá? Tanto ela conhecia que quem ensinava o menino era ela. Quem ensina o menino é a mãe. Quando no Antigo Testamento, e nessa transição na época de Jesus, quando o menino faz o bar mitzvah, que ele vai para o meio dos adultos, ele já conhece várias coisas. Como é que ele conhece se ele não andava com o pai? Ele ficava com a mãe. Está certo que em algumas atividades ele podia ir junto com o pai, mas a maior parte do tempo era a mãe. Então a mãe ensinava. Quando fala de Timóteo, né, que fala que a mãe e a avó dele ensinaram as sagradas letras para ele, Timóteo, me ajuda a lembrar. Google, é Timóteo. Tu sabes as escrituras, a avó dele chamava Eunice e a mãe Lloyd, não é isso? Me ajuda aí que eu não ia falar disso, eu não anotei. Então, quem ensinava a criança era a mãe. Ele andava com ela falava de Deus para ele. Falava de Deus e um pouco da cultura judaica.
quando ele fazia 12 anos, no Bar Mitzvah, ele conversava com as autoridades judaicas, que foi o que Jesus fez. E não precisava marcar, não tinha aquela formalidade, por isso que não é marcado o Bar Mitzvah de Jesus. Ele chega e fala com as autoridades, ele procura as autoridades, que a criança podia fazer isso, ele procura as autoridades e faz perguntas, era a praxe, ele faz perguntas e responde perguntas, tá bom? 2 Timóteo 3,15. Pode ler para nós, 2 Timóteo 3,15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Quando é Timóteo, né? 2 Timóteo Quando você estuda a história desse homem, ele sabe porque a mãe e a avó ensinaram. Ele é judeu de mãe e grego de pai. Tá? A mãe dele judia e a avó ensinaram as sagradas letras para ele. No 14 fala isso. Pode ler o 14, por favor? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Sabendo de quem você é aprendido. E se você continuar no contexto da história dele, você vai ver os nomes das duas mulheres, Lloyd e Eunice. Então era normal, não era oficial, mas era normal. A criança ficava mais tempo com a mãe do que com o pai. E a mãe tinha o coração dela de mulher judia repleto da revelação que os judeus tinham de Deus. Tá? E uma coisa que a gente tem que entender direitinho é que, infelizmente, alguns pregadores pregam dizendo que Jesus confundiu os doutores. Ele não confundiu, tá? O texto não diz que ele confundiu. O texto diz que eles ficaram admirados. O que é confundir? O que é confundir? Confundir é vocês fazerem perguntas para mim que eu não consiga responder. Aí eu fico confundido. Isso é confundir. Jesus não fez isso, o texto não diz isso. O texto diz que a inteligência dele deixou os doutores admirados e não confundidos. Então, é ruim quando o pregador ajuda o texto, né? O texto já é lindo, o texto não precisa de ajuda. Jesus não confundiu os doutores. Eles ficaram admirados, porque são coisas diferentes. E aí, a gente nota Jesus aprendendo até chegar ao pleno conhecimento da própria divindade dele. No ministério dele, ele já sabia que ele era Deus. Sabia que ele era Deus. Mas ele vai aprendendo até chegar ao pleno conhecimento da divindade dele. Para não chocar a sua estatura humana, porque ele era humano realmente. Ele não era um ET disfarçado de humano, não. Ele era um humano realmente. E com certeza seria uma coisa diferente para ele. Tem informação que nós não damos aos nossos filhos, nós deixamos eles irem aprendendo e a gente só vai administrando. Como é que vai informar uma criança de que ela é Deus? Ele vai aprendendo aos poucos. Então, repete para mim a leitura, pastor, para eu pegar mais alguns detalhes, por favor. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. Olha, ele volta para Nazaré, porque o que aconteceu? Nazaré é a aldeia deles, né? Alguns falam numa cidade e tal, tudo mais. Vamos pegar mais leve um pouquinho. Era grande, mas era uma grande aldeia. Né? Volta para a aldeia deles, para o lugar onde eles moravam, e chegando lá, ele já tinha feito o Bar Mitzvah, já estava pronto para cuidar dos negócios do pai dele, pronto no que diz respeito à lei judaica, porque ele já podia, se necessário, falar de religião. Eu não estou dizendo que ele já falou, não estou aumentando a Bíblia. Ele pode já ter conversado até os 30 anos sobre religião
com os outros judeus? Sim, pode já ter conversado. Que é normal uma pessoa nessa faixa de idade conversar sobre vários assuntos. Só que eu posso acrescentar em sua Bíblia? Não, não posso, porque ela não diz. Mas eu posso pensar que até ele chegar aos 30 anos, ele conversou com outros rapazes, com outras pessoas, sobre as coisas de Deus, porque aí ele já podia fazer isso, por conta da idade, por conta do bar mitzvah. E aí ele vai aprendendo. Continua, meu pastor, de onde o senhor parou? E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. Ela guardava no coração dela, porque ela sabia, o anjo tinha falado com ela. Então ela sabia, ela ia guardando no coração. Sabia até da crucificação, tá? Que tem uma profecia que é entregue para ela, que fala assim, ó, uma espada lhe transpassará o lado, tal, tudo. Então ela sabia acerca do sofrimento de Jesus. E ela vai acompanhando o crescimento dele, como qualquer outra mãe. Mas no fundo ela sabia de tudo. Ela sabia do sofrimento pelo qual ele ia passar, por conta da profecia que havia lhe sido entregue. Seria interessante se a gente conseguisse encontrar essa profecia. Depois eu procuro e mostro para os irmãos. Não sei se o pastor Rony consegue encontrar a profecia que foi entregue a Maria, que dizia que o lado de Jesus seria transpassado. Uma espada transpassará a sua alma. Acho que é uma coisa mais ou menos assim. Pois bem, e ele vai crescendo. Lê mais um pedacinho do texto para mim, meu pastor. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Aí é só olhar para qualquer garoto das nossas mocidades, das nossas igrejas. Ele vai crescendo em graça e em sabedoria. Vai crescendo no quê, meu pastor? Em estatura? Graça, vai crescendo em sabedoria, e em estatura. Ele vai ficando mais sabidinho, como diz o povo, né? Em estatura e em graça. Isso aí está falando do crescimento de Jesus. O pessoal fala que a Bíblia não fala, porque a Bíblia não dá detalhe. Crescimento natural, crescimento físico, natural, né? Porque a Bíblia não fala que ele jogou bola, brincou de bumerangue, porque a brincadeira da época de Jesus era um bumerangue. Existe um livro chamado A Vida Diária nos Dias de Jesus. Então mostra do que as crianças brincavam, mostra tudo. Então a Bíblia não dá esses detalhes, ele brincando, ele ajudando o pai dele na carpintaria, esses detalhes ela não mostra. Mas aqui em Lucas vai deixando claro que ele vai crescendo normalmente, sim ou não, minha gente? Está deixando claro? Está deixando claro, meu pastor? Tá. A passagem é Lucas 2,35. Ah, não sabia que eu não estava inventando. Tá bom, parabéns. Lucas 2,35. Porque eu tive um professor que ele falava uma coisa, o pessoal perguntava assim, onde é que está escrito? Ele falava assim, não sei não, mas se não tiver escrito nós vamos escrever porque é bom. Mas era a brincadeira dele. Mas eu não escrevi não, está escrito aí mesmo. Lê para nós, me deu até um alívio agora. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Olha aí. Isso pelo contexto, isso aí é uma profecia que está sendo entregue. É a profecia de Simeão. Tá vendo como eu estou? Eu briguei com uma pessoa essa semana, deixa eu contar um pecado para vocês. Que dia é hoje? Hoje é domingo? Domingo. Sexta-feira eu briguei com uma pessoa no WhatsApp. O povo desaparece e quando aparece eles acham que eu tenho memória de elefante para lembrar deles. A minha memória de elefante não é para ficar lembrando só de aluno. Eu lembro dos alunos. Mas a minha memória de elefante que Deus me deu é para lembrar das escrituras. Deus fez um milagre na minha mente, não foi só para me lembrar de pessoas, foi para me lembrar das escrituras. Porque o que acontece? Eu usei tanta droga que não era para eu lembrar de nada, eu usei droga demais. É para mim ter uma memória fraquinha. Mas eu tenho uma memória agora, ela está diminuindo, acho que por conta da idade, acho que eu estou ficando meio vagar. Ela está diminuindo um pouco, mas a minha memória é privilegiada.
A memória é privilegiada. E o rapaz queria que eu lembrasse dele. Eu falei assim, ó, ele falou para mim assim, professor, eu posso mandar meu TCC? É um trabalho de conclusão de curso. Eu falei para ele, mas você fez projeto? Porque eu não lembro do seu nome, em TCC tem que ter projeto primeiro, eu não me lembro do seu projeto. Ah, o senhor está com a memória muito fraca. Eu falei para ele, na hora eu falei para ele, mocinho, vem devagar. Aí fui obrigado a colocar ele no lugar dele. Eu falei, senhor, vem devagar, que o senhor vem devagar, me respeite, que eu não estou com Alzheimer, não estou gaga. Eu sou um professor com 58 anos de idade, eu tenho 25 anos de sala de aula, sou o professor mais velho da casa no momento, portanto, o senhor venha devagar. E já que o senhor me desrespeitou, não vou mais atender o senhor. Eu vou lhe passar o telefone do coordenador, o senhor vai conversar com ele. Aí depois que o senhor conversar com ele, se eu tiver mais manso, a gente conversa. Aí passei o telefone do professor Cláudio para ele conversar com ele. Que negócio é esse? Chegou agora no busão, ele quer sentar na janela. Não é assim que funciona. E por falar em esquecido, eu esqueci o que eu estava falando. Acho que ele tem razão, acho que eu estou esquecido mesmo. Onde é que eu estava? Acho que eu briguei com ele. Na profecia de Lucas 2,35. Então essa profecia é a profecia entregue a Maria sobre a humanidade de Cristo, sobre o que viria a acontecer com ele. Por isso que o texto diz que ela guardava no coração o que ia acontecendo. Que ele ia crescendo, ela ia lembrando da profecia. E o coração dela também ia ficando mais apertado, porque ela estava sabendo que estava chegando mais próximo ao cumprimento da profecia. O que eu queria entender, pastor, é se a espada aí vai transpassar Maria ou Jesus. Vamos ler o contexto da profecia? Para ver se é Maria ou se é Jesus. A partir do versículo 34, que fala assim: Simeão os abençoou e disse a Maria sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada traspassará também a tua própria alma. É a de Jesus. Para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Eu pensei que era a alma de Maria, porque ela ia sofrer, mas pelo contexto é a alma de Jesus que a espada vai transpassar. Fazendo alusão que o soldado... Lucas 2,34. Fazendo alusão que o soldado furou o lado dele na cruz. Tudo bem até aí, minha gente? Tudo bem. Por que nós estamos conversando sobre essas coisas? Porque são coisas que confirmam a humanidade de Jesus. Já chegamos no versículo 52, meu pastor? Desculpa, João. Já chegamos no versículo 52 de Lucas 42. Lucas 2, do 49 ao 52. Já chegamos, né? Já, sim. Tá, então continuemos. Já. E todas as suas limitações, e todas as outras limitações comuns a um homem. Nasceu como um homem normal, cresceu como um homem normal e teve as outras limitações de um homem normal. Por exemplo, Jesus sentiu sede em Mateus capítulo 4, versículos 1 e 2. Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2, vejamos Jesus sentindo sede. E então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Sede não fala? Mais pra frente. Eu errei, é fome mesmo. É fome. Tendo fome. Vamos ver Jesus tendo sede. João 19, 28. Gente, antes de vocês lerem João 19, 28, o texto de Mateus 4, 2 diz que ele teve fome, não é isso?
Dá a entender, gente, que água ele bebeu durante o jejum de 40 dias, tá bom? O texto diz que ele teve fome, diz que ele teve sede. Por quê? Porque seria uma coisa muito difícil para um homem. E ele passou esse período como um homem normal. Tá? Como um homem normal. Aí alguém diz assim: alô, senhoras e senhores, isso aqui é muito importante, que vão perguntar isso para vocês por aí. Já me perguntaram, vão perguntar isso para vocês. Porque o pessoal, eles não querem aceitar Jesus, eles querem entender a Bíblia sem aceitar Jesus. E algumas coisas a gente responde, e outras a gente diz que eles precisam nascer de novo primeiro, para depois aprender. Mas não é verdade? É verdade. Algumas coisas a pessoa não quer aceitar Jesus, ela quer conhecer a Bíblia sem aceitar Jesus. Algumas coisas a gente ensina, outras a gente diz que só vai ensinar, e só vão aprender quando nascerem de novo. Ocorre que o texto diz que Jesus teve fome, o texto da tentação, né? Mateus capítulo 4, não diz que ele teve sede. Então, isso aponta para a possibilidade dele ter tomado água nos 40 dias, que é o que é mais lógico. Porque ficar sem comer 40 dias já é terrível, agora sem comer e sem beber água. E aí uma pessoa uma vez me disse: mas Jesus não é menor que Moisés. Moisés não comeu e nem bebeu. O texto diz que Moisés não comeu e nem bebeu, segundo ele. Depois contará se Moisés não comeu e não bebeu mesmo. Mas no caso de Moisés, é criada uma situação especial para que Moisés tivesse aquele contato com Deus. No caso de Jesus, não pode ter nada especial, porque ele tem que nos representar, ele tem que passar como um de nós. Moisés ali não está nos representando, ele está indo a Deus para receber a lei, para poder transferir, mas ele não está representando o homem para vencer Satanás. Aí Jesus vence Satanás como um homem vencendo Satanás, para ficar claro que nós, como seres humanos, podemos vencer Satanás, desde que nós consigamos depender de Deus igual Jesus dependeu. Porque Jesus dependeu de Deus, ele venceu como homem, mas ele dependeu de Deus. Tanto é que ele usou só a palavra de Deus. Ontem eu estava lecionando Deuteronômio, nós examinamos isso. Todas as respostas que Jesus deu a Satanás são tiradas do livro de Deuteronômio. Todas as respostas que ele deu são tiradas do livro de Deuteronômio. Se alguém me ajudar a lembrar, eu não vou procurar agora, porque vai nos atrapalhar, que quer procurar no celular. Se alguém me lembrar, eu de casa eu mando para vocês a confirmação, mando os versículos que confirmam que Jesus respondeu a Satanás só com o livro de Deuteronômio, ou seja, ele dependeu só da palavra de Deus. Todas as perguntas que Satanás responde, que Satanás faz, ele responde com passagens do livro de Deuteronômio. E ele diz a Satanás: só a ele adorarás. Adorar é reconhecer a total dependência. Para nós vencermos Satanás como homens que somos,